Júnior solicitou, já foi aceita a solicitação. Opa! Olá, Júnior. Tudo bem? Tudo certo, Tudo agora deu bom. certo, hein? Deu certo. Ah, mas demora assim mesmo, né? A gente vai aprendendo, né, com esse novo Com normal. certeza. Não, e isso aí, tecnologia ao vivo, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Faz parte. Antes de tudo, Júnior, eu queria explicar o porquê da máscara. Eu estou com meu irmão aqui, o Alex, ele já tem mais de 60 anos, né? A gente não mora junto. Então, com todos esses cuidados que a gente vai tendo com essa questão do corona, enfim, Uhum. quero que a gente brevemente já esteja fazendo as entrevistas, né, presenciais, ou mesmo as lives sem essa preocupação. Com Então, só para certeza. explicar, mas a máscara até que está bonitinha, personalizada com divã Sim, cultural. eu gostei da máscara, tá maravilhoso. Eu tô sozinho aqui na sala, então posso ficar sem máscara. Beleza. Queria até aproveitar esse gancho que eu tive com você, falando dessa grande surpresa, né, que a gente teve em 2020, que afetou o mundo inteiro, como isso impactou na sua vida, né? A partir do momento que essa onda veio chegando até aqui, e de repente a nossa cultura, que já vinha apresentando sérios problemas, né, de incentivo e tudo mais, de repente ainda o coronavírus. Como é que essa doença impactou no seu cotidiano? Na verdade, esse ano, 2020, desde janeiro, a gente estreou um espetáculo, né, da Companhia Uhum, Monté, um espetáculo que estava comemorando os 10 anos da companhia, um texto chamado Alto de João da Cruz, do Ariano Suassuna. Então, eu já comecei em uhum, 2020 em cartaz com esse espetáculo e já estava ensaiando um outro espetáculo que iria estrear depois do Carnaval também, que era o meu novo espetáculo infanto-juvenil. E foi aí, parou para o carnaval tudo e nós não conseguimos retornar, né? Já estava com a agenda bacana o ano inteiro. uhum, E assim, no primeiro momento, a gente tentando entender o que estava acontecendo, né? Torcendo para que passasse logo. Então foi um ano que é, realmente, assim, para a gente ainda está sendo, né? Os teatros ainda é, estão aos poucos reabrindo, acontecendo de uma é. maneira muito nova, né? E eu acho que a gente teve que vir para cá, para as redes sociais, nos reinventar e aprender, né? Na verdade, a gente está aprendendo essa nova linguagem. É verdade, Então, é verdade. acabou que eu fiz muitas lives, fiz espetáculos online, né? Consegui ainda ficar muito nas redes sociais, foi uma forma de ficar próximo do público. E, assim, os projetos continuam, né? A gente parou os ensaios, mas tem sempre reuniões, e torcendo para que Uhum, tudo passe logo. Nesse momento claro. aqui, não estou no Rio de Janeiro, né? Eu moro no Rio de Janeiro. Sim. Eu estou com a minha Aham. família no Nordeste. Eu vim para cá Ah, porque a vida era tão corrida que quando eu vinha para cá, vinha muito rápido, via todo mundo, mas tinha que voltar. Então, eu fiquei um uhum. tempão aí no Rio e tem 3 meses que eu resolvi vir para cá, mas devo voltar para o Rio agora no final de novembro, início de dezembro. Quer dizer, foi um reencontro novamente com as suas raízes, né? Com É muito certeza, bonito isso. no meio dessa tempestade toda, né, da gente também ver que pode acontecer coisas legais, coisas boas. Então, tá perto da É, família, tá perto dos amigos, sabe? Amigos de infância. Aproveitei para escrever espetáculo novo, escrever livro, para conhecer outras pessoas. Nossa, quantas pessoas também através das redes sociais não começaram a conhecer o meu trabalho, né? é, Então rolou muitas leituras, muitos debates, e foi bem bacana, assim, vendo por esse lado positivo, sabe? Claro que eu queria estar no palco, ao vivo, é. presencial, mas E eu nós acho. lá para aplaudir o trabalho de vocês, mas daqui a pouquinho chega, né? Sim, sim, tô com muita esperança, assim, de que tudo vá voltar logo, né? Uhum. E eu queria fazer agora, em gancho em cima do que você falou, essa nova arte, né? Essas transmissões online, também está possibilitando ao ator de teatro, ao diretor, que antes tinha a sua produção, vamos supor, local, né, digamos assim, de você atingir vários estados do país e também de forma internacional, né? Então você tem aquele espetáculo, de repente você não tinha uma verba para viajar com ele para todo o Brasil ou até sair do Brasil, sendo visto uma nova forma de arte, aquela que a gente não vai chamar de teatro online, né? Mas é uma forma de uma arte online
que divulga o teatro de amanhã, que daqui a pouco vai estar voltando. Né? O que você acha desse processo online de estar ampliando esse público? Eu acho maravilhoso, assim, eu acho que no primeiro momento a gente estava tentando entender o que é que era, porque não era teatro, É, não era televisão, não era cinema. é. Então, que linguagem nova é essa que eu, com o celular, consigo chegar num número muito grande de pessoas, né? E eu acho que é uma Uhum. linguagem que vai ficar. Eu acho que as pessoas podem É. optar de estar lá ao vivo assistindo o espetáculo, mas uma pessoa que está lá em outro país, como você falou, também pode pagar o ingresso e assistir esse Uhum. espetáculo. Ou seja, a gente pode atingir um número maior de pessoas. E observando também que não são todas as cidades do Brasil que têm um teatro, né? Um espaço físico, Exatamente. né? Eu estou aqui na minha Uhum. cidade, é no interior do Rio Grande do Norte, no sertão, divisa com Uhum. a Paraíba. Aqui a gente não tem um teatro, um espaço físico. Geralmente, Ah, quando eu venho para o Nordeste, é quando a minha família se reúne assim, para assistir, né? Quando vem para João Pessoa, para Campina Grande, então todo mundo vai assistir. Então agora vai ficar mais fácil, né? Tipo, vão estar comigo no dia da minha estreia, eu no Rio de Janeiro, em São Paulo, e eles é. daqui assistindo. Então, assim, eu acho que vai ficar. E cada vez mais nós vamos descobrir, né, como usar essa ferramenta a nosso favor. Claro, claro. E agora pegando um gancho com esse retrospecto da sua infância, né? Que bacana que você está dando essa entrevista aí onde tudo surgiu, né? Queria que você falasse um pouquinho de como foi essa aventura de você sair do Rio Grande do Norte, vir aqui para o Rio e abraçar a carreira teatral. Então, a minha infância foi toda aqui, minha adolescência, né, uma cidade muito pequena, brincava muito, a cabeça cheia de imaginações, né, um mundo muito lúdico, porque eu poderia ficar na rua, brincar. Então, aqui tem um grupo de teatro amador chamado Raio de Cultura, que foi quem me inspirou, Uhum. né? Que Ah, o circo também, né? Eu tinha muito acesso ao circo, ou um carro de som que passava na cidade anunciando que ia ter um filme projetado na parede do mercado, porque aqui também não tem cinema, até hoje não tem cinema, mas é uma uma cidade coisa muito lá bacana. Cinema Paradiso, né? Uma coisa meio lá Cinema Paradiso. Isso, isso. Mas é uma cidade super bacana, que todo mundo tem acesso a tudo, né? Internet, então a informação chega com tudo. Mas, assim, na minha infância acontecia dessa forma. E quando aí estudava aqui e tal, e já fazia um teatro amador. E aí eu fui estudar em Campina Grande, na Paraíba, né? A cidade que tem o maior São João do mundo. Fui Uhum. fazer faculdade de comunicação social lá, jornalismo. E foi quando realmente eu entrei num teatro pela primeira vez e falei, nossa, eu quero isso aqui para mim. Então, já lá em Campinas, eu participei de duas companhias de teatro. E assim que eu Uhum. acabei a universidade, eu queria ir para algum lugar, porque eu já achava que eu já tinha feito muitos espetáculos em Campina. E foi quando dois amigos, que também eram atores da minha companhia, falaram, vamos morar em Angra. A gente tem um amigo em Angra, a gente vai para Angra e já está mais perto, do Rio de Janeiro. Sim, E sim. nós fomos para Angra de ônibus, aquela viagem de 3 dias no ônibus. Uau! Uhum. Eu acho que a gente levou mais figurino, peruca, maquiagem do que a própria roupa. Mas tudo deu certo. Com 15 dias eu já estava trabalhando num jornal em Angra, um jornal super popular. Então eu aproveitava para fazer as matérias e ir conhecendo pessoas, né? Com 2 meses eu estreiei meu primeiro espetáculo em Angra. E para tudo, ia fazer uma matéria, já divulgava, consegui um patrocínio. Então foi assim que a gente montou nosso primeiro espetáculo em Angra, a, a partir de um espetáculo que a gente já fazia aqui na Paraíba. E Sim. foi um sucesso em Angra. Eu acabei ficando em Angra 5 anos, morando em Angra Uhum. 5 anos. Fiz mais de 20 espetáculos lá. Acabei que virei professor de teatro de um projeto chamado Polo Cultural, que era da Secretaria de Cultura de Angra. Também trabalhei Sim. como coordenador, fazendo a programação do Centro Cultural lá, que foi muito bacana. Que E eu doido legal. para ir para o Rio, mas ficando sempre cada vez mais envolvido com Angra, né? E lá em Porque Angra, você construiu um núcleo de cultura ali, né? e lá em Angra tem um festival de teatro chamado FITA, que é a Festa Internacional de Teatro de Angra. E a Sim. FITA
patrocinou um espetáculo, chamou Inês Viana para dirigir, só que em Sim, contrapartida tinha que ter 3 atores de Angra dos Reis. E aí eu me sim. inscrevi, fiz o teste e passei, né, para fazer esse espetáculo como fosse um ator angrense. Esse espetáculo se Opa, que chamava beleza. As Conchambranças de Quaderna, um texto do Ariano Uhum. Suassuna. Nós estreamos na Fita, em Angra dos Reis, e depois, isso em 2009, né, final de 2009, e em janeiro de 2010 nós estreamos no Sesc Ginástico, no Rio de Janeiro. Aí foi aí que eu falei, não, agora eu acho que chegou a hora de ir para o Rio. Aí Ah, tomei coragem, mais uma vez, larguei o jornal e fui para o Rio e estou no Rio até hoje. muito legal. Eu acho que o fato de você ter feito comunicação, jornalismo, eu não sei se foi intuição sua, se foi uma coisa planejada, mas enfim, de qualquer maneira, você casou duas atividades muito irmãs, né? E você vê, o jornalismo acaba te ajudando muito na divulgação do teu próprio trabalho em dramaturgia, né? E não só na divulgação, de você escrever também as suas peças. Quer dizer, eu acho que a faculdade de jornalismo, se você já tinha esse impulso de criar, de escrever, aprimora ainda mais isso, não é? Na verdade, no primeiro momento, até naquele momento, assim, você está em dúvida do que fazer, eu fiz vestibular para direito, para fisioterapia. Aí uma amiga que chegou para mim e falou: Sim, Júnior, faz comunicação, faz jornalismo, tem tudo a ver. Você gosta de falar, de se comunicar, gosta do público. Aí eu de falei: escrever, né? é isso mesmo, vou fazer comunicação. E fiz uma universidade pública, né, na UEPB, né, a Universidade Estadual, e já me apaixonei assim de cara, né? Foi muito bacana e com certeza, né? Me ensinou muito, me ensina, e eu acho que o jornalista também é um pouco ator, né? Um contador de histórias e É, vice-versa claro. também, né? A gente enquanto ator é muito observador, né? Assim como é o Uhum, jornalista que está é ali verdade. ligado a todo momento no que acontece, no que vai acontecer e que transforma essa informação numa história, né? E essa história ela tem que ser interessante para quem está lendo, para quem está assistindo, né? Então, acho que Sim. realmente são profissões que se casam, né? Que se encontram. E esse primeiro contato, né, com a Inês Viana, né, quando você veio para o Rio, como é que é isso? Eu admiro muito essa coisa da companhia, né? Eu estava vendo, pesquisando mesmo no teu Face, vendo uma série de trabalhos que você fez, e de você estar sempre com um grupo, né? Quer dizer, você fez trabalho com ele, mas sempre com determinadas pessoas que estão sempre se reencontrando e falando uma mesma linguagem, caminhando numa mesma direção. Qual a importância de você ter entrado para essa companhia da diretora Inês Viana? Inês Viana, ela tinha um sonho de montar uma companhia. Na verdade, ela já dirigia espetáculos na Cal, mas assim, Uhum, profissionalmente, As Conchambranças de Quaderno foi o primeiro espetáculo profissional dela. E já foi um espetáculo que já foi indicado, que ganhou prêmios. E esse sonho era tão forte nela que quando a gente chegou para fazer essa peça, que seria só para fita em Angra, ela nos uhum, falou isso e a energia foi tão boa que acabou que virou a companhia. E uma companhia de pessoas de diferentes lugares. Gente, eu do Rio Grande do Norte, outro da Paraíba, outro do Rio de Janeiro, gente de Minas Gerais, gente do Sul. Todo mundo com seu sotaque, com a sua energia, que legal. Uhum. com seu aprendizado, né? Levando a sua bagagem. Então a gente brinca Quer dizer, um que exemplo de diversidade, né? Uma companhia que é um exemplo de diversidade, né? e aí com vários ensinamentos e Inês, a diretora que orquestra tudo isso, né? Que deixa todo mundo naquele mesmo lugar, naquela mesma linguagem e de como é importante esse papel dela de orquestrar a nossa companhia. Então assim foi muito importante esse encontro. Não é à toa que a gente está junto até hoje, né? Comemoramos os É. 10 anos, temos outros e outros e outros projetos. Durante essa pandemia, a gente teve algumas reuniões, a gente fez leituras dramatizadas, acabou que todos os Uhum. atores também fazem outros trabalhos, alguns fazem TV, outros fazem cinema, outros têm projetos independentes, como eu também tenho os meus projetos, né? Como é o caso do Pequeno Príncipe Preto. E aí a Uhum. gente, nesse momento, também ficou realizando trabalhos independentes, né? Foi assim que aconteceu. E esse encontro, assim, não tem palavras para descrever, porque
é uma linda história, uma trajetória que a gente já viajou pelo Brasil inteiro. Temos uma característica de montar autores brasileiros, de ser textos inéditos também. Já montamos espetáculos do Jô Bilac, do Alcione Araújo, do Ariano Suassuna. Do Ariano, né? Temos um espetáculo que se chama Os Inadequados, que é um espetáculo que teve a participação de todo mundo, né? Foi um texto coletivo. Mas os outros são textos inéditos, assim, de autores brasileiros. E daqui a pouquinho a gente vai voltar a esse teatro, digamos assim, mais adulto. Eu vou pegar uma carona, que você citou o espetáculo Pequeno Príncipe Preto, para você falar das origens, de como você idealizou esse espetáculo, que tem tudo a ver com uma vivência de infância, não é? Sim, falando do Pequeno Príncipe Preto, e eu aqui na minha cidade, em Poeira, porque quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, a professora levou o livro, O Pequeno Príncipe, né, esse clássico tão conhecido no mundo inteiro, para a sala de aula. A gente leu e ela disse que a gente ia transformar numa peça. E assim, eu já gostava de teatro, pulei na frente da turma e falei que queria ser o príncipe. Eu pedi para fazer o personagem. E ela falou que não, que eu não poderia fazer porque eu não parecia com o príncipe, que eu não tinha os olhos claros, o cabelo loiro, né? Eu não entendi muito bem o porquê que ela falou isso. Na época, né, ela deu o personagem para um outro colega da minha sala. Na verdade, assim, na minha infância, não tinha muitos personagens que se parecessem comigo, né? Personagens com representatividade, tipo super-heróis. Ou quando eu ligava a TV, as apresentadoras eram todas loiras, né? Dos olhos claros, enfim. Nos livros da escola também não tinha personagens que se parecessem comigo. E bonecos, enfim, tudo isso. E aí, depois de anos, quando eu resolvi montar e fazer o meu primeiro monólogo e trabalhar com o público infantil juvenil, eu lembrei dessa história e foi aí que eu quis transformar, trazer para a nossa cultura brasileira, para a cultura africana, mostrar que sim, que nós somos príncipes, princesas, e a partir da minha história, né, transformar essa energia e ajudar outras pessoas também, né? O Pequeno Príncipe Preto é um espetáculo que percorreu mais de 30 cidades do Brasil, além das temporadas, né? No Rio de Janeiro e São Paulo, que foram muitas. A gente atingiu... Eu estava vendo, um espetáculo, mais de 65 mil espectadores, né? Pois é, isso é incrível, assim, a gente sempre que... Olha, para você ter uma ideia, a gente estreou em 2018, era Copa do Mundo, em junho de 2018. E a gente uma época complicada, né, de Copa do Mundo. Quando o Brasil para, né? E a gente falou assim, não, vamos estrear. E a gente foi para o Teatro Glauci Rocha, ali na Avenida Rio Branco. Sim. E a gente ia ficar um mês em cartaz. E na estreia já foi bombada, assim, a gente já fazendo sessão extra. E daí era para ficar um mês, nós ficamos 3 meses em cartaz, ficamos junho, julho e agosto. E nós só paramos porque começou os convites, né, para a gente ir para outros lugares. E a coisa foi crescendo. Tem histórias assim legais, por exemplo, ir para Goiânia, que eu nunca tinha ido, ir para Porto Velho, e ter que fazer sessão extra, sabe? Assim, eu indo pela primeira vez, tem momentos históricos, como apresentar esse espetáculo no Teatro Municipal de São Paulo, né? Poxa. A gente sabe que lá no Teatro Municipal só rola mais ópera, balé, e abrir para um espetáculo, né? Um espetáculo também nessa categoria infanto-juvenil, que a gente sabe também que tem muito preconceito, né? As pessoas, eu vou levar meu filho para assistir a pecinha, né? Vou levar no teatro, né? E eu acho que o Pequeno Príncipe Preto veio com esse recorte racial, mas assim, é para todas as cores, sabe? E trazendo essa nova roupagem, né? A gente ressignificando, quebrando esses tabus, né? Porque se nós somos mais de 50% da população brasileira, por que a gente não está representado no teatro, no cinema, na televisão, ocupando os espaços, né? E como é que você, como ator, né, e como ser humano, foi recebendo esse feedback do público? Eu acredito que o motivo de ter lotado tantos espetáculos é justamente pessoas que estavam também muito carentes de ver a sua imagem representada, seja na televisão, no cinema ou no próprio teatro. Como é que era esse retorno, esse carinho do público para com você?
Pois é, a gente fala muito de representatividade, né? Que as pessoas se enxergarem. Eu acho que o Pequeno Príncipe Preto, esse personagem, esse menino feliz, alegre, protagonista, né? A gente tá, infelizmente, é naturalizado que o ator negro faz sempre personagem que abre porta, que serve mesa, que é o segurança, que foi a pessoa presa. E não, esse personagem, as pessoas saíam do teatro com, sabe, sua autoestima lá elevada. A gente falava sobre alto amor, mostrava assim que a gente pode ser o que quiser ser, sonhar. Então, às vezes, Uhum. acabava o espetáculo, eu ficava, sei lá, o espetáculo demorava 50 minutos, eu ficava 1 hora, 2 horas com as famílias, formava fila, as crianças vinham, dava Uhum. aquele abraço apertado, né? Queriam contar sobre a experiência, mostrar os dreads do pai, a trança da mãe, comparar os tons de Uhum. pele. Muitos adultos vindo contar sobre a experiência, falando assim, se tivesse assistido o espetáculo, sei lá, 30 anos atrás, como teria crescido mais empoderado, né? E contar histórias Uhum. também que aconteceram desde a infância, seja na escola, que é esse lugar maravilhoso que a gente vai para aprender muitas coisas, mas também que é um lugar cruel, onde a criança tem, Sim. às vezes, o contato, né, com racismo e com bullying, com preconceito e tantas outras coisas, porque a criança sai de casa, né, os pais dizem, você é lindo, você é linda, seu cabelo é lindo, É. e quando chega na escola, ela escuta outra coisa, né? Quantos meninos negros não vão de boné ou raspa a cabeça, menina que prende o cabelo, né? Então, o espetáculo fala sobre tudo isso, né? Da nossa beleza, de como nós somos, cada um é diferente um do outro, e que a gente tem que se respeitar nas diferenças. É. E do respeito às suas tradições, né? Às suas raízes também, né? Eu acho divulgar mais isso também, né? Sim, com E você vê, certeza. você falou da questão, né, a questão das escolas. Eu trabalhei, você é professor, também sou professor, dei aula há muito tempo, minha formação de psicologia, então dava aula de psicologia, tanto na área propriamente dita, como outras profissões que exigem essa disciplina. E uma coisa que eu notava muito quando eu fui psicólogo escolar um tempo, é como os professores nas escolas precisam de um certo encaminhamento terapêutico, né, para lidar com seus alunos. Eu via professores que já estavam há 17, 20 anos na escola, e você ia conversar com essa professora, ela estava muito contaminada por uma série de estereótipos, né, que vieram da sociedade, da família. Então, como é importante a figura de um psicólogo na escola para possibilitar abrir, né, os horizontes desses professores e ver o quanto eles são importantes para ajudar na consolidação da identidade dos seus alunos, principalmente na infância, né? Desde o início que eu queria não, que eu sonhava em fazer o Pequeno Príncipe Preto, eu já sabia que eu queria ir para as escolas. Então eu fui em muitas escolas, escolas públicas, escolas da periferia. Eu apresentei em sala de aula, apresentei na biblioteca, é, no refeitório, em vários lugares, no pátio, sabe? Porque eu queria contar essa história para as crianças que estavam ali. Então, Porque tem uma parte do espetáculo em que o Pequeno Príncipe Preto ele chega no planeta Terra, ele chega no Brasil e ele vai para uma escola. E é justamente lá onde ele tem acesso a outras crianças, é quando ele percebe as ah, diferenças. Então, assim, eu aprendi muito indo até as escolas, aprendi muito com os educadores também, a gente tem uma parceria muito bacana. Eu comecei a escrever e ter um caderno onde eu colocava questionamentos das crianças, que eu fui fazendo tudo isso para que vão estar no meu próximo espetáculo. E acho sim que tem que ter todo esse conjunto, assim, essa equipe é, para trabalhar tudo isso, porque é muito importante, né? uhum. Você vê, na tua própria história, há essa conotação terapêutica, né? Ele chegar ali e tentar ajudar aquelas crianças a encontrarem as suas Sim. raízes, né? Muito Olha, bonito só, isso. só destacando aqui, Inês Viana Sim, é passou por Júnior. aqui, minha diretora. É, é. Aqui o Sandra Oliveira, uma educadora, escritora maravilhosa, que está com um livro agora chamado Black Power de Akin. Também está aqui. Saudações, Sam. Obrigado. Ah, perfeito. E antes, quando a gente estava falando, uma série de pessoas só rendendo os maiores elogios a você, ao seu trabalho, né? E, Júnior, eu queria falar um pouquinho dessa figura icônica que a gente tem na nossa cultura, né, principalmente na história do nosso teatro, Dona Ruth de Souza, né? Eu publiquei pouco antes da nossa live
com a sua autorização, um videozinho muito lindo, uma música, né? Retratando o espetáculo, né? A Baobá. E eu queria que você falasse um pouco desse contato com a Dona Ruth, dela participar. Eu acho que foi uma das últimas participações em audiovisual dela, na verdade? Isso. Então, a Baobá é uma das músicas do espetáculo, do Pequeno Príncipe Preto. As pessoas ficavam cantarolando no espetáculo, saíam do teatro cantando e queriam saber como ouvir em casa, mostrar para os alunos na escola. E foi aí Uhum. que surgiu a ideia da gente começar a gravar as músicas do espetáculo e transformar isso em videoclipes, né? Porque chegaria em muitas pessoas, pessoas que nunca tinham ouvido falar do Pequeno Príncipe Preto, ou que não conheciam o Júnior Dantas, ou em cidades, como a gente já falou, que não tem teatro. Então, seria É. usar a internet de uma maneira muito positiva com relação ao nosso trabalho. E foi aí que surgiu a ideia de convidar a Dona Ruth de Souza para participar do clipe e ser a árvore baobá, que é uma árvore africana, uma árvore sagrada, uma árvore de sabedoria. E nada melhor do que Dona Ruth de Souza, né, a dama do teatro, da televisão, que abriu caminhos para os artistas negros, né? Foi a É primeira verdade. protagonista a ser de uma novela no Brasil, a Aham. primeira atriz negra a ser indicada a um prêmio internacional de cinema. E o que eu queria é que essas gerações de hoje, as que vêm ainda por aí, perguntassem para os pais, perguntassem para os professores quem é aquela senhora tão maravilhosa que estava no Sim. clipe e que daí gerasse diálogos e tal. Então, Dona Roxa, eu cheguei nela através de amigos. Eu contei, né, fazia o Pequeno Príncipe Preto e que eu queria que ela fosse a rainha no clipe. Ela super topou, ficou super Ah, animada. que bonito. Então, Uhum. nós combinamos que a gravação seria na casa dela. E quando eu cheguei, ela estava linda, assim, com uma roupa que ela tinha usado no dia que ela desfilou na Sapucaí, uma escola de samba, o Samba Ah, Enredo, é fez verdade, né? sobre a vida dela. Uhum. E ela super querida, atenciosa, apesar de ter mais de 90 anos. E deixamos isso registrado, né? Eu acho que quando ela faleceu, ela tinha acabado de gravar o nosso clipe. Ela também estava participando de um documentário. E tivemos a honra de poder ter a participação da Dona Rosa de Souza e participação de crianças também no videoclipe, né? É. Quem quiser assistir, tá no YouTube, né, do Pequeno Príncipe Preto, só colocar Abaubá, o Pequeno Príncipe Ah, Preto, e também tá nas redes sociais do Pequeno Príncipe Preto, no Instagram, no Facebook. É só procurar, porque esse clipe é maravilhoso. muito bonita essa tua iniciativa e criativa, porque você vê o videoclipe, né? Como você falou, atinge vários locais, né? E a criança pode ter uma ideia da essência da peça, né? E aí, em cima desse teu comentário, eu queria te fazer uma pergunta, porque os teus olhos brilham quando você fala da questão da filmagem, né? Há também um desejo seu na questão do cinema, de repente começar a dirigir curtas ou longas em cinema? Olha, na verdade, eu já passei, eu nunca fiz longa, né? Eu já fiz alguns curtas e é engraçado que parece que você realmente estava lendo os meus olhos, porque é um grande sonho, assim, fazer cinema. Para o ano que vem tem uma websérie que está vindo, tem série Opa! também na TV que está vindo. Então, para o ano que vem, estou cheio de projetos, assim, claro, não posso falar muito ainda, mas os convites já Uhum. estão rolando e tenho esses projetos pessoais também que estão vindo por aí. Mas quero muito fazer cinema. Inclusive, se tiver algum diretor por aí, já me chama. Tá legal. E você falou muito também de um certo preconceito que se tem com o teatro infantil. Quando fala, pecinha, o teatro infantil tem uma identidade própria, né? É o teu desejo também, além desse grande trabalho que você fez com o Pequeno Príncipe Preto, de se voltar também cada vez mais para, de repente, escrever, né, como autor e como protagonista de peças infantis? Sim, na verdade, lá na Companhia Mondé, a gente nunca montou o espetáculo infantil, já é um dos projetos também Sim. da Companhia Mondé. Então, quando eu criei o Pequeno Príncipe Preto, na minha cabeça já seria uma trilogia, né, que começaria com o Pequeno Ah, Príncipe Preto, e aí uhum, eu já estava indo para o segundo, né, já estava ensaiando desde janeiro para estrear depois do Carnaval, e eu sei que vai acontecer no momento certo, que está vindo um outro personagem também que eu trago muitas questões, né,
e quebrando esses tabus, assim como foi esse Príncipe Preto. Estou vindo com um novo Uhum. personagem que eu não posso ainda falar muito, mas prometo que em Sim. 2021 a gente vai estrear. A gente está vindo com novidades na internet também. Talvez, inclusive, a internet antes de estrear o espetáculo, porque já estava muito Sim. bem encaminhado, assim. Então, acabamos que durante a pandemia continuamos trabalhando, né, com o Pequeno Príncipe Preto. Criamos um formato virtual chamado O Encontro com o Pequeno Príncipe Preto. E nesse encontro, Interessante. e nesse encontro eu Uhum. faço contação de histórias, a gente faz oficinas de adereços, a gente produz os Uhum. adereços da contação de história, a gente faz oficinas de desenho e também aproveito para mostrar os clipes, né, como da música Sim. Baobá, e para bater um papo, assim, tem aquele momento das perguntas, das curiosidades, e dá super certo esse novo formato virtual, como a gente estava falando lá no início da live, de como É. de como não ficar longe do público e de como usar essa ferramenta, que é o celular, o computador, a internet, para É. chegar em vários lugares, né? Uhum. E você, pegando um gancho nessa questão online, eu estava vendo também várias publicações que você tem no Facebook com atores amigos, né? Por exemplo, é uma série chamada Troca-Troque, em que o humor é brilhante de vocês, né? E é uma coisa que eu admiro muito nos atores. Geralmente, atores que fazem bem humor, eles também vão muito bem naquela parte mais dramática da tragédia, né? Qual o lugar do humor na sua dramaturgia? Olha, eu adoro fazer comédia. Eu acho que eu tenho um humor muito aguçado, assim. Sou muito. Eu me acho até às vezes engraçado, assim, debochado. Sim. Tenho esse humor nordestino também. É, E aí o Troca-Troca foi um projeto, eu mais três amigos, atores, que a gente queria quebrar toda essa imagem de que o artista, o ator, é uma celebridade e mostrar que sim, que a gente tem que estudar muito, que a gente trabalha muito, que a gente ensaia Sim. muito, que a gente se dedica muito e tirar aquela imagem tipo, eu estou em casa e no meu Instagram e recebi um presente, agora eu vou postar e vou postar minha viagem e só isso, entendeu? Então acho que Uhum. é uma brincadeira, né? A gente fez vídeos contando, falando sobre a Foi. profissão do O título ator. tinha um que era tipos de atores, né? A gente Aí o fez tipos de atores. Justamente, a gente mostrou os tipos de atores, a gente falou sobre os testes, a gente foi principalmente para o público jovem, assim, pessoas que sonham em ser atores, em ser Uhum. atrizes, né? Mostrando que nem sempre é esse glamour todo, né? Porque às vezes só chega o resultado final. E na verdade a gente É. rala muito, a gente se dedica muito, né? Então essa brincadeira do troca-troca na internet, usando essa linguagem, eu acho que é um projeto até de 5 anos atrás, 5, 4 anos, que a gente já fez o troca-troca e foi muito bacana, assim, bombou muito e acabou, né, como a gente faz outros trabalhos, acabou que cada um foi para o seu lugar, mas sempre a gente recebe mensagens, sabe, de pessoas falando sobre o troca-troca. Uhum. E agora, voltando um pouquinho ao teatro adulto, né, eu queria, pegando um gancho do Troca-Troca, você fez uma peça também de grande sucesso, chamado As Malditas, em que tinha também essa questão do humor corrosivo, né? Fala um pouquinho das Malditas para a gente. As Malditas é um texto de um autor paraibano chamado Saulo Queiroz. Quando eu morava na Paraíba, em Campina Grande, essa peça fazia um grande sucesso. E daí, em 2016, eu junto com um ator chamado Maicon Renan, que é lá de Angra dos Reis, um comediante maravilhoso, a gente sempre fazia espetáculos juntos e foi quando teve a ideia da gente entrar em contato com o Saulo e pedir a liberação desse texto. E Hum. conta a história de duas irmãs e assim, mas é hilário, sabe? É hilário o texto. São duas irmãs que moram juntas no mesmo lugar, uma muito culta, professora universitária, outra nem tão culta, uma fanática religiosa e outra que não gosta muito, que não tem religião nenhuma. Então, assim, eram pessoas Uhum. muito diferentes, sabe? Mas que elas se completavam e uma dependia uma da outra. Mas a convivência já não estava tão legal. E isso Sei, gerava muitos sei. conflitos e eu acho que as pessoas se identificavam muito.
E daí a gente estreou em Angra, depois nós trouxemos para o Rio de Janeiro, a gente foi indicado no prêmio do Fábio Pochá, o prêmio do humor do Fábio Pochá, também com esse Opa, que espetáculo. legal. Mas é um Uhum. espetáculo que tem várias montagens no Brasil inteiro. Assim, o Saulo foi muito feliz com esse texto. E a gente montou de uma maneira bem contemporânea, assim, porque a gente não se vestia de personagem feminino, né? A gente fazia de Barbie, Sim, por sim, exemplo, a peça, o sim, sim. espetáculo. E a gente brincava com isso, de não ter cenário, de não ter adereços. E a gente contando essa história, né? Era quase uma leitura dramatizada, mas não era porque era interpretado e porque a luz ajudava a gente contar essa história. E todo mundo via tudo, via todos os elementos, via todos É, eu acho que exercita mais ainda a imaginação, né? totalmente, assim. E a gente não fazia voz, trejeitos, sabe? Era eu, Júnior Dantas, ele, Michael Renan, e nós fazendo essas duas irmãs que eram super engraçadas. Que beleza. E você falou desse prêmio do Porchat, é uma coisa muito importante, né? Esse prêmio ajudou, né, muitas pessoas comprometidas com o humor a mostrar o seu trabalho, né? Porque é outro setor também muito deixado de lado no Brasil, você não acha? E, na verdade, ele criou esse prêmio do humor justamente por isso, né? Tem também É. essa coisa do preconceito, não só com humor, assim, não só também com espetáculo infantil juvenil, mas também com humor, né? E assim, eu É, acho que o ator que faz humor, ele faz tudo, ele está preparado para tudo, para é, fazer chorar, para fazer rir, para fazer drama. E como é bacana o Fábio ter criado e valorizar. E a partir daí, vários atores realmente foram trabalhar com ele ou foram fazer outros trabalhos que são bem bacanas, porque realmente dá aquele destaque e aquele reconhecimento, né, que os atores merecem e precisam. ok. No início da nossa conversa, você citou que assim que houve a questão da parada dos espetáculos, por causa da pandemia, vocês estavam fazendo o alto de João da Cruz, do grande, do querido saudoso Ariano Suassuna, né? Isso. Fala um pouquinho dessa saudade que fica em todos nós, dessa figura humana e professoral, né? Porque ele era um mestre, né? Do Ariano Suassuna, para Eu, você. eu como nordestino, né, sou fã, me identifico muito com o que ele escreve. Parece que eu estou vendo os personagens aqui da minha cidade, de Ipueira, né? Aqui é uma cidade bem pequena do sertão, tem um pouco Uhum, mais de 2.000 habitantes. Então, é um lugar uhum, onde todo mundo se conhece, onde tem aquelas figuras mais folclóricas, pessoas engraçadas, personagens que com certeza me ajudam muito quando eu vou criar um personagem, sabe? Figuras que falam bordões ou que têm sim. trejeitos, sabe? E a Inês Viana, nossa diretora, era muito amiga do Ariano Suassuna. Então eu tive a oportunidade de ir Hum, na casa do Ariano mais de uma vez, de opa, que conversar, privilégio. da gente conversar, dele nos assistir. As Conchas de Quaderno, por exemplo, ele nos viu em Recife, ele nos viu em São Sim. Paulo, porque teve um momento em São Paulo que rolou a apresentação das Conchambranças e também no mesmo dia teve uma aula espetáculo, né, que ele fazia viajando pelo Brasil. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. E aí, quando a gente decidiu comemorar os 10 anos da companhia, Inês, que é muito amigo da família, um dos filhos dele, né, o Dantas, nos Uhum. gentilmente nos doou esse texto chamado Alto de João da Cruz, que também nunca tinha sido montado por uma companhia profissional, acho que foi montado Uhum. por um grupo amador em Recife. E nós ficamos super felizes, porque é um texto incrível e atual, né, político, assim. E espero que logo, logo a gente volte, porque a gente estava com uma agenda bem bacana. Mas que bom que conseguimos estrear, né? Porque depois que nasce, É. fica mais fácil, a gente descobre muitas coisas. E a gente está morrendo de saudade de apresentar esse espetáculo. Ah, mas vai voltar. E merecidamente, né? Foi escolhido para festejar os 10 anos da companhia, né? Isso. Em Agora, grande Júnior, tem estilo. um outro espetáculo também muito interessante, que aí a gente entra no universo de outro autor que eu acho fantástico, que é o nosso querido Nelson Rodrigues. E vocês, com a adaptação e direção da Inês Viana, vocês levaram aos palcos A Mentira, do Nelson Rodrigues. Fala um pouquinho desse espetáculo para a gente. Esse espetáculo, A Mentira, é de 2018. Na verdade, ele é um livro, um romance. O Nelson ele não escreveu um espetáculo teatral. E Inês Viana ela adaptou para o teatro. Nós Sim. estreamos no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana.
Foi um Uhum. espetáculo que nós também viajamos bastante, assim, e contava a história de uma menina, né, que ficou grávida e essa gravidez mexeu com toda a família, mexeu com a vizinhança, e no final a gente descobre que tudo foi um erro médico, mas assim, já tinha acontecido tanta tragédia, tanta coisa, É. e coisas absurdas, tá, sabe? E ele escrevia, é, era quase uma novela mesmo, assim, a forma como ele escrevia, porque esses textos, eles saíam num jornal no Rio de Janeiro, né? E esses Sim. textos que saíram no jornal foi publicado o livro. Então, a cada final de episódio, a cada capítulo, era uma reviravolta e prendia a Sim. atenção, né, de quem estava lendo. É. E levando para o teatro também ficou muito bacana. Inês fez uma direção maravilhosa, onde todos os atores fazia todos os personagens, né? A gente brincava, Hum. a gente tem muito essa linguagem lá na companhia O Mondé, né? Eu tô, né, eu começo fazendo um personagem, daqui a pouco o outro ator pega o meu personagem, já pega o outro. É, faz aquele Então, rodízio, né? tinha essa brincadeira também na mentira, né? A gente usou muito o formato do teatro Glaucio Gil, né? Porque tem aquele formato, uma semi-arena, então a gente É, é. brincava assim pela plateia também, foi muito bacana. Que legal, que legal. E Nelson, né, é sempre é atemporal, né? Você vê que você pega qualquer peça do Nelson Rodrigues, joga para um paralelo com o mundo contemporâneo, como ele e nunca esteve tão atual, principalmente nessa questão do preconceito, da intolerância, que rege não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Sim. E esse nome é a mentira, né? Que hoje se usa tanto fake news, né? Essa notícia É, falsa que, né, ela pode mexer com todo mundo, assim como lá no espetáculo estragou com a família. Uma grande tragédia aconteceu por conta de uma mentira. perfeito, perfeito. Depois nós temos também um outro espetáculo com grande sucesso da companhia, também com direção da Inês Viana, Infância, Tiros e Plumas, do Jô Bilac. Fala um pouquinho também dessa figura marcante, incrível do Jô Bilac, que só tem peças que são um arraso, né? Sim, na verdade, todas as direções da Companhia O Mundé são da Inês Viana. E Uhum. nós temos dois espetáculos do Jô Bilac. Nós temos os Mamutes, que Os Mamutes, né? Maravilhoso. foi o segundo espetáculo da companhia, e foi o primeiro texto que o Jô Bilac escreveu quando ele tinha 18 anos. E aí, quando Inês chegou para ele e falou: Jô, você tem um texto para a nossa companhia? Ele falou: olha, Inês, tem um texto ali engavetado, acho que não é legal. Aí Inês falou: manda. E a gente adorou esse texto chamado Os Mamutes, que era super atual também. Você não ficava imaginando, meu Deus, Joe escreveu esse texto com 18 anos, por isso que ele é esse gênio que é hoje tão premiado. E o Infância, Tiros e Plumas já foi um texto que ele fez quase que por encomenda, né? Assim, ele escreveu para a companhia, ele escreveu pensando em cada ator, Hum. dando cada Ah, que legal. personagem. Uhum. Esse Infância, Tiros e Plumas nós estreamos lá no Teatro Sesc Ginástico. Era um espetáculo que se passava dentro de um avião, mas tudo acontecia. Uhum. E assim, foi um espetáculo maravilhoso também, que sinto muita saudade, né? Na verdade, a gente tem um repertório muito bacana, né? Claro, a gente está sempre fazendo novos espetáculos, mas de vez em quando volta. Eu acho que um dos projetos da comemoração dos 10 anos era estrear o Alto João da Cruz, mas também a gente fazer outros espetáculos, né, do repertório para fazer essa grande comemoração. A mesma coisa os Mamutes, né? Os Mamutes foi um estouro, né? Você vê que vários. Eu me lembro que eu fazia muita cobertura para o Divã Cultural na Escola de Atores Wolf Maia. E foi tema, inclusive, de uma turma que estava se formando, os Mamutes, foi em 2016, né? Então você vê como é que foi o impacto cultural desse tema. Como é que eram os Mamutes? Fala um pouquinho para a gente também. Os Mamutes é o segundo espetáculo da companhia. Nós estreamos no Sesc de Copacabana, lá no Arena. Conta a história de um rapaz chamado Leon, que ele sonha muito e ele quer o poder e ele sei lá, várias tentações. É tipo a Alice, sabe? Ele vai percorrendo um caminho, vai encontrando vários personagens, e fala muito dessa questão da alienação, né? Assim, todos os nossos espetáculos têm muito essa questão política atual, de como alertar a plateia e como sacudir a plateia, né? Deixar essa mensagem. Então, os Mamutes têm tudo
tem tudo isso, assim. E Inês também fez uma direção brilhante, assim, sabe? E com todos. Eu lembro que eu fazia um personagem junto com o ator Zé Wendel, que nós fazíamos gêmeos siameses. A gente tinha um corpo um colado com o outro. Nossa, eu lembro que deu muito trabalho fazer esse personagem, porque todos os gestos, até o andar da gente era sincronizado. Eu lembro que, por exemplo, se eu colocasse um cigarro na boca, o Zé que soltava fumaça. A mesma. Ou se eu colocasse o braço, o Zé que coçava, sabe? Era tudo muito ensaiado. Assim, se a gente fizesse sem o texto, parecia um balé, uma dança, sabe? Era muito bacana. Que legal, né? E essa experiência que torna cada vez mais rico para o ator, né? A sua expressão corporal, a sua maneira de passar o personagem para o público, né? Você disse bem. Tão difícil essa sincronização, mas tão rica, né? E vocês saíam, com certeza, muito completos dessa experiência, né? Sim, e assim, foram muitos ensaios e a gente é bem diferente, eu e o Zé Venda, a gente tem estaturas diferentes, né? E assim, de como encontrar esse equilíbrio, assim, de como fazer. Na época, a gente dividia apartamento, né? E aí a gente juntava assim, o sofá para um canto, a mesa para o outro, e ficava em casa criando para poder montar, para poder mostrar no outro dia lá no ensaio. E a gente foi criando assim, com muitas referências, com muitos ensaios. A Companhia Mondé também tem essa coisa da questão do corpo, né? Dessa linguagem corporal, de marcações, assim. As pessoas sempre falam, nossa, vocês estão cada vez mais se superando, mas a gente se preocupa muito mesmo com essa linguagem corporal, da precisão, né? Da precisão, desse movimento limpo, ensaiado, da técnica, né? Perfeito. E um outro espetáculo agora que marcou muito também foi Nem Mesmo Todo o Oceano, né, baseado na obra do Alcione Araújo. Né? Ele também ficou muito tempo em cartaz, não foi? Nossa, o Nem Mesmo Todo o Oceano acho que foi o espetáculo que a gente mais apresentou na companhia. O espetáculo assim, que rodou o Brasil. O Nem Mesmo Oceano foi um espetáculo que a gente montou só com os meninos, né, com os homens da companhia. Quando a gente montou, as mulheres estavam fazendo outros trabalhos. A direção da Inês Viana, um espetáculo político atual, forte, que também não a gente contava a história só com 2 cadeiras e luz, e também que era fácil, né, para viajar também. Espetáculo que a gente fez lonas culturais, capitais, viemos aqui para o Nordeste também, e que as pessoas sempre nos pedem para voltar, porque parece parece que aconteceu hoje, sabe? Os fatos políticos, a história do Brasil, o olhar do Alcione Araújo. Esse é um livro, sei lá, de mais de 800 páginas, que a gente estreou com um furo de pauta lá no Sesc Ginásio. Eu lembro que eu estava aqui no Nordeste e recebi um e-mail de Inês dizendo, olha, a gente tem que montar uma peça em poucos dias, em poucas semanas, corre para o Rio de Janeiro. Ela já vinha fazendo adaptação, mas não tinha o texto todo definido. Então, lá no ensaio, ela falava, Júnior, você fala essa frase, Leonardo Brice fala essa, Zé Wendel fala essa. Aí no outro dia já mudava. Quer dizer, aquela adrenalina toda, né? E não tinha o texto assim pronto. Assim, a gente fazia a cópia, né, as xerox do livro, e a gente ia anotando o que ficava, o que não ia falar, ia riscando, sabe? Porque a gente não tinha muito tempo. E foi um espetáculo que a gente estreou e ele foi amadurecendo no decorrer das temporadas, né? A gente foi aprendendo a contar essa história, mas foi um espetáculo lindo, assim, emocionante demais, e atual e muito político também. Perfeito. Que trajetória brilhante, né? Bonita essa trajetória da companhia. E eu queria, infelizmente, é aquela coisa, né? Quando o papo tá bom, a hora corre, meu amigo. Eu queria meio que encerrar essa nossa conversa perguntando para você o que para você é o futuro do streaming. Como você vê essa convivência do streaming com a televisão, com o teatro, né? Você acha que o streaming pode ser o futuro da divulgação para todas as formas de mídia? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que a gente está vivendo nesse momento de aprendizado, né? Descobrindo, se reinventando. E eu acho que a gente tem que realmente aproveitar, né? Assim, teve um momento que a gente estava muito mais assim dentro de casa e a gente estava nesse momento ansioso, também tendo que cuidar da nossa cabeça, e foi o que nos salvou. Foram os espetáculos virtuais, os livros, as séries, as músicas.
Então, por que não continuar usando isso a nosso favor? Não sei aonde vamos chegar, mas sei que vamos chegar em muitos lugares onde talvez, se fosse só o teatro, a minha voz, o meu corpo, o meu trabalho não chegaria, né? Fazer esses Uhum. espetáculos através de uma câmera que as pessoas vão assistir por um celular ou por um computador às vezes está só no celular, mas outras pessoas estão assistindo também, né? Eu acho É. que a gente já está descobrindo, claro que o teatro presencial a gente quer que volte o mais rápido possível, mas também não vamos descartar essa nova linguagem tão atual e tão necessária também, né? Tão rica, né? E que mensagem você deixaria para o jovem ator, né? Que está vendo, de repente, esse seu depoimento aqui e quer seguir também o seu espaço no caminho da arte? A mensagem que eu deixo é que sim, que a gente pode ser o que a gente quiser, que vocês sonhem, e sonhem muito alto, que busquem estudar, se profissionalizar, ler, ver muitos espetáculos, porque a gente aprende fazendo, né? Na prática. É, Nossa, tipo assim, eu fiz comunicação social, mas eu fico pensando em toda a minha trajetória até chegar aqui, estar conversando com você, ou decidir Uhum. fazer, né, essa obra chamada O Pequeno Príncipe Preto, de como e toda essa bagagem nos ajuda, né? Aí vem a maturidade, aí vem a técnica, e aí vem você realmente saber o que você quer. Então é estudar, assistir, ver, ler e estar sempre estudando, 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 porque o teatro ele é ao vivo, né? Ela é uma Uhum. obra inacabada. Tipo, o que eu fiz Uhum. da próxima vez vai ser diferente, é o encontro com o público e como a gente tem que ter esse respeito com o público que sai de casa para nos assistir, para ouvir a nossa história, né? A responsabilidade que a gente tem também de falar de temas tão importantes, ou às vezes de ser só um entretenimento mesmo, a gente tem que rir também, né? E É. mexer com as emoções de todo mundo. E promover esse encontro, né, essa arte da comunhão. Porque você mesmo disse, né? O teatro e o público são uma força só. Isso mesmo. Olha, Júnior, muito obrigado pela tua presença aqui essa noite no Divã Cultural. Eu desejo muito sucesso, muita sorte em todos os projetos que vêm aí para o teu futuro. E sempre que precisar divulgar os seus trabalhos, você tem aqui a sua casa. Eu que agradeço, quero agradecer o espaço, quero agradecer o convite, quero desejar muito sucesso e pode deixar, porque eu não vou esquecer e vou estar aqui. Olha, quero divulgar meu trabalho, quero convidar você para assistir o espetáculo, com certeza. Pô, vai ser Vamos uma ficar honra. mantendo contato e agradecer a quem está aqui, os amigos que passaram por aqui, Vale, as pessoas que assistiram e que vão continuar vale Santo, assistindo, né, gratidão. aí na Uhum. TV. Deixar um abraço para todo mundo. Ok. Muito obrigado, Júnior. Até a próxima. Valeu, abraço. Abraço.